Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar aqui, meu caro ouvinte, diretamente se conectando ao seu coração, ao seu entendimento, buscando o Evangelho de Jesus para o fortalecimento das nossas vidas, para que possamos estabelecer cada vez mais segurança pessoal e, através do entendimento, usarmos essas ferramentas como recursos libertadores de todo mal que venhamos a nos responsabilizar. E para nos ajudar, você já sabe, nós estamos estudando o livro Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar um capítulo que é um pouco curto, mas de alta profundidade. Então você já sabe que vamos sempre estabelecer conexão com as bases doutrinárias do Pentateuco kardeciano. O título desse capítulo é O Filho do Homem. E ele começa dizendo que Deus em tudo se manifesta, em tudo se revela. A vida, através da criação infinita, o reflete em suas modalidades sem fim. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 2, Deus, o subtítulo A Providência, o item 20. A providência é a solicitude de Deus por todas as criaturas. Deus está em toda parte, vê tudo, preside a tudo, mesmo as pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Abre aspas. Como Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se nesses pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo. Tal é a questão que se assenta à incredulidade, de onde ela conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deva se estender senão sobre as leis gerais do universo. Que o universo funciona por toda a eternidade em virtude dessas leis, as quais cada criatura submete-se à sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Fecha aspas. Preste bem atenção, meu caro ouvinte, quando Allan Kardec coloca inserido um texto entre aspas, não é a opinião dele, não é o que os espíritos estão nos trazendo, mas sim a questão a ser refletida filosoficamente, como ele disse, apresentada pela incredulidade. E aí vem a explicação no item 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem, dificilmente senão, compreender Deus infinito, porque eles mesmos, sendo fechados e limitados, pois só entendem Deus assim, como eles, abre dois pontos, representam-no como um ser circunscrito e fazem uma imagem à sua imagem. Então por que os homens usam esse recurso, apesar de admitir a existência de Deus, considerar que a sua abrangência fica sobre a esfera da ideia das leis gerais do universo e não nos seus pormenores? O Kardec está explicando que o homem faz a imagem de Deus a sua imagem.
Ou seja, o homem admite que Deus é um senhor idoso, com uma capa e um cetro, dando ordem, sentado num trono. Nossos quadros em que os pintam sob traços humanos não contribuem pouco para manter este erro no espírito das massas, que adoram nele a forma, mais do que o pensamento. Então é a concepção material de Deus que acaba restringindo o ser, o Criador, dentro das perspectivas e ações do que os humanos podem realizar. É para um grande número um soberano poderoso, sobre um trono inacessível, perdido na imensidão dos céus. E porque suas faculdades e suas percepções são restritas, não compreendem que Deus possa ou se digne de intervir diretamente nas pequenas coisas. Voltando ao texto da obra Nas Pegadas do Mestre, Pedro de Camargo continua: contudo, há gradações variadíssimas nessas manifestações, e ele está se referindo à sua primeira frase de introdução do capítulo, quando disse que Deus em tudo se manifesta. O homem, rei da criação, no que respeita às obras deste mundo, oferece tonalidades múltiplas da manifestação divina ou da divindade. A Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E diz uma verdade. No entanto, essa imagem se ostenta mais ou menos positiva, mais ou menos fiel, segundo o estado moral de cada um de nós. Então, meu caro ouvinte, essa imagem e semelhança não é física, é em espírito. Mas a apresentação positiva dessa imagem, refletindo a presença de Deus, ela está relacionada ao desenvolvimento moral de cada um de nós. Quanto mais depurado, quanto mais elevado moralmente, mais refletiremos a luz de Deus. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. O Livro dos Espíritos, das Penas e Gozos Futuros, a pergunta realizada por Allan Kardec de número 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E os instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, responderam: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Então aqui os espíritos trazem para nós essa perspectiva do reflexo da existência de Deus dentro de cada um de nós, não sentindo as intempéries, as imperfeições, as condições de obra inacabada que ainda trazemos, e não estão mais vinculados às necessidades do plano físico, do plano material. Então o amor de Deus os une e eles são felizes. E há diversas gradações também dentro dessa perspectiva de alcance de estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura
dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos os que consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, meu caro ouvinte, mesmo os espíritos adiantados, superiores, eles sabem que existem ainda graus de elevação a serem conquistados. E eles sabem que outros espíritos que o precederam já alcançaram esses níveis. Então, não é uma ideia de ciúme, de inveja, porque alguém está acima deles. Não, estão desapegados, já não tem mais motivos para queda. Então estabelecem essa comparação como uma espécie de emulação, ou seja, uma vontade de seguir o exemplo sem que para isso se sintam diminuídos. E Pedro Camargo continua: a alma humana pode ser comparada a um espelho cuja face refletirá a imagem de Deus, tanto melhor quanto mais polida e cristalina for. Jesus é a manifestação mais perfeita de Deus que o mundo conhece. Seu Espírito puro e amorável permitiu que, através dele, Deus se fizesse perfeitamente visível à humanidade. Esse é o motivo porque ele próprio se dizia Filho de Deus e Filho do homem. Então Jesus é Filho de Deus porque foi criado à sua imagem e semelhança, como todos nós. É Filho do homem porque é a melhor representação, mais perfeita, com quem jamais nos decepcionaremos, com quem podemos ter por modelo e guia da humanidade, para estabelecer uma meta a ser atingida por todos nós, a qual estamos todos muito distantes. Mas sem essa meta, sem essa referência, nós não teríamos algo substancial, algo que se estabeleça realmente como um recurso favorável para uma certeza, para algo que não tenhamos dúvida de forma nenhuma. Vamos continuar abordando o capítulo O Filho do Homem já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo O Filho do Homem, do livro que você já sabe que está acompanhando conosco, meu caro ouvinte, aqui na Rádio Rio de Janeiro, o livro Nas Pegadas do Mestre. E estamos abordando a condição de elevação moral de cada um de nós para refletir a imagem e semelhança de Deus, tendo como referência o exemplo mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade, o seu Filho unigênito, o seu Filho mais velho, o nosso irmão mais velho, presente em espírito em nossas vidas constantemente, meu caro ouvinte. Jesus, o guia da humanidade, o modelo de perfeição a qual jamais nos decepcionaremos. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras.
O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, das Leis Morais. A pergunta 625. Allan Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Meu caro ouvinte, essa é a menor resposta que a obra O Livro dos Espíritos apresenta. No entanto, essa resposta contém o nome daquele que estabelece toda a grandeza e toda a luz de referência com quem podemos contar: Jesus. E temos o comentário de Allan Kardec: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, a religião humana apresenta a limitação da perspectiva da experiência humana. E Allan Kardec está explicando que muitos dos equívocos trazidos à tona e estabelecido como religião no mundo tem por referência a vida do corpo, no lugar da vida da alma. Então, são muitos que se transviam e estabelecem falsos princípios para dominar massas, para estabelecer recursos dos próprios interesses. Então, obedecer cegamente a uma diretriz sem o consentimento da nossa razão, meu caro ouvinte, é ter o risco de seguir o falso profeta. E a questão 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes de seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? E os espíritos superiores responderam: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Como Pedro Camargo disse, meu caro ouvinte, Deus se manifesta em toda parte. É nesse sentido. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, meu caro ouvinte, foi o próprio Cristo que enviou todos os missionários, todos os profetas, que, antecipando a sua vinda, apresentaram como homens de bem recursos dentro da perspectiva de suas experiências, o que podiam oferecer, realizando a preparação para a semente. E também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, Allan Kardec fala do Cristo, no item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens.
Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, o profeta, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei e todos os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua natureza, com todas as suas ampliações e consequências. E, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículos 12 a 16. Então, este é o Mestre Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. Eis a doutrina espírita, baseando-se nos ensinamentos, nos princípios, na vida moral, na referência completa em Jesus, meu caro ouvinte, o nosso exemplo. Não que venhamos a fazer na potência
das suas ações o mesmo que ele fez, não temos o grau de elevação que ele tem, mas faremos a mesma frequência, o mesmo sentido, o mesmo propósito, viveremos dentro das nossas possibilidades, esforçando-nos todos os dias para crescer, amadurecer e refletir como imagem e semelhança de Deus para todo aquele que Deus coloque em nosso caminho, hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.